Olá e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma série de vídeos onde falo sobre a proteção contra vírus e dados. Meu nome é Rafael e hoje eu vou falar sobre aquela foto que está ali no desktop, ok? Então vamos lá. Eu tenho essa foto aqui que eu tirei algumas semanas atrás para falar sobre proteção de dados no HD, ok? E nessa foto, eu vi vídeos no YouTube falando sobre isso e eu queria desmistificar um pouco, tá? Então vamos lá. Esse HD aqui, pra quem não sabe, é um um HD Toshiba. Ele não está legal, está com 9%. E eu sei que ele não está legal porque ele foi 4% completo. Como assim? Eu coloquei ele numa máquina para limpar o HD inteiro, para limpar todos os setores dele. E ele não conseguiu limpar tudo, ele só limpou 4% do HD e depois parou, tá? E hoje, aqui eu vou desmistificar o que as pessoas falam, assim, que vai no CMD, escreve... Cadê aqui? Vai no CMD, escreve wmic, disk drive, get status. Tá escrito ok, ó. Tá vendo o quarto aqui? Tá escrito ok? Ele não tá ok aqui. Ele não tá ok aqui. O HD foi limpado só 4%. Deve... Nos 4% ele deve estar ruim, deve estar com risco no HD. Ou ele já não está mais legal para ser usado, tá? Pode ser que tenha alguma falha mecânica e por aí vai. Então, eu deixei aberta essa foto aqui e eu vou dar uma demonstração agora no sistema operacional, tá? Então vamos lá. Vamos lá para o CMD. Eu vou escrever esse mesmo comando que está escrito aqui, nessa foto aqui, só para você dar uma olhada, ok? Então vamos lá. Você pode perceber que nesse sistema, ele é uma máquina virtual. O que é uma máquina virtual? Ela reside ou ela fica numa máquina host, ou na máquina principal. Vamos dizer assim, vamos supor que você tenha... Nossa, é difícil achar um exemplo. Mas vamos supor que você tem uma casa dentro de uma casa, ok? E nessa casinha pequenininha, é como se fosse sua casa. Não tem todas as funções que nem a sua casa. Porém, dá para fazer várias coisas nessa casinha. E esse é como se fosse essa casinha pequena. Então, ele tem algumas funções e não tem, dependendo da máquina virtual, tá? Mas vou falar sobre essa só. E nessa máquina virtual, ela não tem um HD, certamente. Ela tem um Virtual Disk. Deixa eu só mostrar para você aqui. Deixa no gerenciador de dispositivo. Aqui. Ventilador de armazenamento. Deixa eu ver se é outro lugar aqui para não falar coisa esquisita. Dispositivos do sistema. Não tá aqui. Eu acho que é isso aqui mesmo. Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu Windows primário. Porque aí eu vou ter uma referência. É que aqui não tem nada escrito de disk drive ou drive de disco. Então deve ser isso aí mesmo. Beleza. O negócio aqui é o seguinte. Essa máquina virtual ela separa um espaço no disco para deixar só uma máquina virtual usar.
Então, por exemplo, assim, se um dia você instalou um vírus nessa máquina virtual, você pode simplesmente deletar essa máquina, o que é ideal para teste. Vocês não imaginam como é importante ter uma máquina virtual para uma pessoa que ela está aprendendo a usar o computador, ou ela não tem muita proficiência e tal. Ou até mesmo para ela testar software, tá? Mas enfim, chega de falar disso, vamos falar sobre o HD de novo. Como você pode ver aqui, esse HD é virtual, ele não é um HD real. Então, como é que ele vai dar um status de a vida do HD está ok, se ele não tem uma leitura do HD, não sabe o que é, vamos dizer assim. Eu posso até chegar aqui na internet e procurar pelo Hard Disk Sentinel. Só não vou instalar ele porque ele não é uma versão paga, que nem está escrito aqui. Eu não quero instalar a versão que não é paga aqui e começar a falar sobre ele. Então vou instalar outro que é o... Até esqueci o nome. Não é o HD Tune. Tem um outro software que eu uso. Não é o HDD Scan. Eu até esqueci o nome. Ai, devia ter deixado isso preparado. Esse aqui, ó. Esse aqui é Crystal Disk Info. Não vai achar nada. Aqui. Crystal Disk Info. Deixa eu baixar ele. Vou baixar a versão Standard. Eu espero. Aqui. Baixando, ok, foi. Ai, agora a máquina virtual não vai funcionar direito. Só porque eu quero fazer vídeo sobre isso. Ô, sacola. Espera só um pouquinho, vamos reiniciar a máquina aqui. Que eu já falo sobre esse programa. E continuando só um pouco aqui, é muito importante você ver o Smart do HD ao invés de só o que o software, mesmo o software do fabricante fala. Por quê? Porque eu pego várias das vezes HDs que falam que tá 0% no programa, mas ele tá bom para ser usado, o que é esquisito. E eu pego HDs que estão 100% e que não dá para ser usado, porque eles não funcionam. HD é uma coisa que você vê por você mesmo, não é uma coisa que você deixa uma outra pessoa ver por você. Então, por exemplo, assim, tem um HD assim que não tá legal para gravar as coisas, mas o HD, o programa fala que ele tá 100%. Por quê? Por que que o programa tá falando que ele tá 100%? Aí eu tenho um sistema operacional, vamos dizer assim, que não está instalando direito. Pode ser que tenha outras variáveis, é claro, mas precisa saber se o HD está pronto para receber o sistema operacional. E o que eu sempre recomendo, e recomendo para todos os HDs, não importa o HD que seja, é fazer a verificação do HD inteiro antes de colocar alguma coisa nele. Por quê? No HD, tá? Não SSD. Mas por quê? Por que fazer a verificação nele inteiro? Porque ele pode ter caído, ele pode ter dado problema no transporte, ele pode ter dado problema na fabricação,
outras coisas também, como sujeira pode ter entrado, né? Às vezes tem um buraquinho pequeno no HD, na parte de cima do HD que entra sujeira ali. Alguns têm filtro, outros não. E quando o HD vai ler esse pedaço em específico, pode ter algum problema ali. Ou pode ter sujeira, ali, né? Então, eu recomendo mesmo, é sempre fazer essa verificação no HD inteiro. Então você pega lá, eu já vou fazer o comando na hora que ele acabar de atualizar aqui. Fazer a verificação no HD inteiro com o chkdsk/r. Ele vai demorar bastante tempo para acabar, principalmente se for um HD e principalmente se ele for um HD grande. Se você tiver o Windows 10, ele vai ficar lá nos 11% ou 13% por um bom tempo. Ele vai ficar lá mais ou menos de, vamos dizer assim, 20 minutos a 3 horas. Mas enfim, vamos voltar aqui. Vamos falar sobre o programa que eu acabei de baixar, que é o Crystal Disk Info. Eu vou desabilitar o User Account Control, que é o UAC. Alterar essas notificações como aparecem, vou deixar sem notificação. Nunca faça isso, tá? Isso aqui é de segurança tal também. Só para não mostrar mais essa tela aí para mim. Enfim, vamos lá instalar esse programa. E agora, como você pode ver, está escrito VBox Hard Disk. Então vamos voltar lá. Vamos voltar lá no CMD. Escrever wmic. Vamos escrever disk live cat status. Tá vendo? Tá escrito que tá ok. Como é que ele vai ter escrito ok se nesse programa aqui que ele vê o smart do HD e não sabe se o HD tá ali, se o HD não tá ali, entendeu? Não tem nada de informação sobre o smart. Como é que ele vai dar um status de ok? E esse status de ok, na verdade, não é o ok do HD, é o ok que ele está usando. Vamos dizer assim. Ele pode ser, né? Não sei se é direito. Eu não sei se nem se eu pegar na documentação do wmic, desde que ele vai falar alguma coisa. Vamos ver. Wmic disk live. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Ele tá falando aqui do PowerShell. Não é o PowerShell que eu quero, mas acho que vai dar a mesma coisa. Vamos lá no status. Eu vou ler aqui, eu vou ler aqui e já vou dar a tradução para você, ok? Aqui ele está falando o seguinte, que ele está falando sobre os status, ele está falando sobre informação que indica o status do objeto, ou HD. Só colocar a câmera um pouco mais para cima. Aí. Várias operações várias operacionais e não operacionais status podem ser definidas. O status operacional são ok, está escrito para mim.
degradado, or degraded, não sei nem se traduz desse jeito aqui, vamos dar uma olhada, degraded, vamos fazer aqui mesmo. Degradado, ok. Vamos voltar lá no documento do... quase falhando, pre-fail. Que indica que o elemento está funcionando, mas está indicando que ele vai falhar no futuro. Os status não operacionais podem ser definidos como erro, começando, parado e serviço. Eu acho que já deu para entender um pouco o que ele está falando aqui. Agora, se você olhar nessa foto de novo, tá vendo? Ali tá 9%. Eu limpei 4% do HD e ainda ele tá falando que tá ok. Agora, eu posso confiar nesse documento, vamos dizer assim? Não posso. Por quê? Porque eu limpei 4% e não consegui acabar. Entendeu? Mesmo que eu consiga colocar dados nesse HD, não significa que ele está bom, como você acabou de ver ali no documento, ok? Então, às vezes o que eu chamo de weak link é um link ou um thread ou alguma coisa que ela não tem uma linkagem forte, uma linkagem muito fraca. E essa aqui eu coloco como um link médio, ou um link médio que não é tão forte assim, mas também não é tão fraco. Ele representa alguma coisa, ele representa que os setores, tem 121 setores ruins e tem 252 setores fracos, ok? Esse aqui. Então é por isso que eu não posso confiar tanto no status do wmic aqui, do prompt de comando, ou comando de linha de comandos. Aqui ele já tem mais status. Se você quiser ler esse documento inteiro aí, você pode ler, tem bastante informação, tal, mas... assim, só se você for um programador, porque para uma pessoa normal isso aí já não tem muito sentido. Não uma pessoa normal, uma pessoa que não quer saber muito sobre, tá? Mas enfim, espero que você tenha entendido um pouco dessa foto, tá? Espero que você tenha entendido porque eu não posso usar o CMD para ver qual que é o status do HD, porque ele não vai mostrar direito. Não, 100% das vezes não. Pode ser que algumas vezes ele mostre direito, mas eu não tô confiando nesse aí. Então, não confia. O que você tem que confiar nessa tabela Smart aqui. Só para falar um pouco mais, é eu que fiz esse programa aqui, tá? Eu fiz uma tabela para pegar o Smart do HD. Isso tudo feito em .NET Frameworks. Isso aqui, ele pega do setor 0. Acho que esse aqui é o serial, o número de série do HD, e esse aqui é o modelo do HD. E aqui embaixo está o setor 0. O setor 0 é onde que o programa chamado QDisk escreve as coisas no HD. E é esse programa que eu uso para limpar o HD inteiro. Ele limpa mesmo, tá? Ele tem o One Pass Zeros, que ele passa uma vez. O zero, ele escreve 0 no HD inteiro. E tem também outras que é o Goodland. Não sei nem o nome direito, mas é 38 passagens, ou 39. Ele passa 38, 39 vezes o HD inteiro para deletar os arquivos dentro dele. Não sei se funciona, mas as pessoas falam que 3 passagens já é o suficiente.
Eu falo assim, uma passagem já dá para perceber se o HD tá bom ou não. Ah, porém, alguns HDs falham na segunda e na terceira passagem. Mas se eles falharem na segunda e terceira passagem, eles estão menos que 100% também. Então, mas enfim, voltando aqui. Então, se você quer ver os status do HD, se ele ainda tá bom para ser usado, sugestão seria escrever o HD inteiro, depois ler o HD inteiro e ver se vai mudar alguma coisa aqui nessa tabela. Se mudou, por exemplo, vamos dizer assim, setor fraco, significa que o HD já não tem. Você pegou um HD que já vem com defeito de fabricação. Se você pegar um HD que ele tem setor ruim, que tem 0 dias, 0 horas, provavelmente você pegou um HD com defeito de fabricação. Ou, sei lá, tem alguma sujeira no HD. Se você tem um HD por, sei lá, mais ou menos uns 500 dias e não tem nada, como eu tenho 2 HDs aqui, que eu acabei de substituir 2 HDs por um SSD, significa que... Peraí, deixa eu voltar na pergunta. Se eu tenho um HD de 500 dias e ele ainda não tá, assim, vamos dizer assim... Vamos dizer que ele ainda tá bom. Você ainda pode continuar usando sem problemas, ok? Se tá um HD de 500 dias, ele fala que tá bom, aí você usou o programa e, por exemplo, assim, parou, ou ele não tá mais legal, ou ele tava 100%, ele baixou para 98, 97, não significa que ele tá ruim, mas significa que você precisa dar um pouco mais de atenção. Agora, não sei que tipo de atenção nele tá? Agora, uma coisa bem importante que eu acabei de lembrar sobre HD. Vamos lá. Vamos dizer assim que você tem um HD que no seu computador que dá para ouvir ele fazendo barulho de alguma coisa assim, tá? Esses HDs são mais propensos ou a possibilidade de falhar é maior. Por quê? Isso que eu venho notando nos HDs que eu venho testando. Ali, acho que tem mais de 5.000 HDs testados lá nesse programa. Aliás, esse programa aqui, ele registra tudo que eu fiz. Então tem mais lá de 5.000 HDs, todos registrados. E com o tempo que ele demorou para limpar. Enfim, voltando aqui, o HD, se ele tá, por exemplo, assim, vibrando, ou você pega nele e faz uma... Você sente ele dá aquela vibrada, mas não fraca, um pouco mais forte do que o normal, isso significa que o disco ele saiu um pouco do eixo zero. Ele saiu um pouco, em vez do disco ele tá normal, ele deu uma, vamos dizer assim, o disco tá aqui, né? O motorzinho tá aqui e o disco tá aqui. Aí, ao invés do disco tá alinhado com o motor, ele tá mais ou menos do lado, assim, né? Então, na hora que ele virar, ele vai começar a vibrar. E nessa vibração, o HD pode começar a falhar ou falhar completamente. Mas assim, eu não sei, uma coisa que eu não sei é se ele vai falhar de uma vez ou ele vai falhar com o tempo, tá? Mas você sabe que quanto mais uma coisa vibra, mais ela vai sair pela tangente. E no HD, acho que não é assim. Eu acho que podemos falar que é quase a mesma coisa. E para consertar isso, você precisa realinhar o disco com o eixo. E eu acho que para fazer isso não é tão simples assim. Ok? Mas tudo bem. E como é que a gente faz para ver a vida assim, para ver se o HD tá legal ou não, tá? Como eu já falei, aqui para você saber, você precisa fazer a escrita inteira no HD
e fazer a leitura inteira no HD. Se você não fizer esses dois, não tem como eu chegar e falar para você, não, seu HD está perfeito, ou não, seu HD não está em condições de uso. Não tem. Eu não achei um jeito melhor de falar para você, que, por exemplo, o seguinte, dá o Smart para mim, que eu vou falar para você se seu HD ainda está em condições de uso ou não. E eu tenho que colocar uma coisa na cabeça. Se você vamos supor que você passou essa informação para mim. Supostamente você passou só informação do Smart. O que eu vou fazer? Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou perguntar para você. Você fez a leitura e escrita inteira do HD? Se você falar que sim, eu vou falar, beleza. Aí o diagnóstico vai ser mais completo. Se você falar que não, o diagnóstico ele vai ser falho. Ele não vai ser perfeito. Não adianta você chegar a falar para um cara que... o cara mais esperto do mundo, mais expert, falar assim, veja esse HD aqui, vê se ele está perfeito. Se ele chegar a pegar a tabela Smart e falar assim, não, esse HD está perfeito, eu já não daria tanta atenção. Eu como posso falar? Pessoalmente, eu pessoalmente não daria muita atenção. O que eu daria atenção é se o cara foi lá e gastou umas 2 horas ali só para limpar, ou só pelo menos para ler o HD inteiro, tá? Então aí fica essa informação aí. Se o cara não gastar essas 2 horas, sei lá, se o HD for de, sei lá, acho que 750 GB, 1 TB ou 500 GB HD, se ele não gastar esse tempo aí, depois ver se o HD está em condições de uso, já não daria atenção. E eu falei uma coisa também aqui. Como é que eu vejo se... Como é que eu testo o meu HD se eu não posso tirar ele, eu não tenho um backup? Eu não posso, por exemplo, assim... Eu não posso tirar ele da máquina porque ali está o meu sistema primário. Então, vamos lá. O que eu faria é o seguinte. Antes de você fazer isso, primeiramente, vamos falar. Se seu HD estiver ruim, ele vai ficar pior. Tá? Ele vai ficar pior no sentido de que o seu sistema pode até parar de funcionar. Tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Por isso que tem que ter um backup. Quais que são as probabilidades ou as chances do HD parar de funcionar? Se o seu computador ou se o seu HD tiver com menos de, vamos dizer assim, 90%, aí já é um risco. 90% aqui no Hard Disk Sentinel, tá? Se você quiser tomar esse risco, você pode, mas tome cuidado, ok? Vamos falar agora do CHK-DSK. Ok. Se seu HD não tiver ruim, e você usar o CHK-DSK/R, que eu acabei de escrever aqui, o seu sistema ele vai ficar um pouco mais rápido se ele tiver problema. Se ele não tiver problema, ele não vai ficar rápido assim. Isso aqui é um teste. O que significa o /R? Vamos lá. O /R significa localiza setores inválidos e recupera informações legíveis. Significa que ele está tentando recuperar setor, ele está tentando recuperar informação do setor. Ele não está tentando recuperar o setor. É isso que está escrito aqui. Não sei se ele vai recuperar mesmo. Eu não fiz esse software, eu não fiz esse programa, ok? Localiza setores inválidos e recupera informações legíveis. E quando ele fala localiza setor inválido, ele tem que recorrer ao HD inteiro, ele tem que ler o HD inteiro. E ele vai fazer essa leitura no HD inteiro e vai ver aonde estão esses setores fracos. E nesses setores fracos e setores ruins, ele vai tentar ler. Não significa que ele vai ler, ok? Ele
E também não é que ele vai, como eu posso falar, não é o programa que faz isso, é o HD que faz isso. Como assim? Se eu falo para o HD ler uma informação específica num setor e esse setor tá fraco, o HD vai lá, ele vai tentar não reparar esse setor, mas ele vai tentar ler o que está escrito no setor e vai tentar ver. Vamos voltar, pera um pouquinho. Às vezes ele tenta reparar, às vezes não. Eu não sei como essa coisa de reparação funciona. Eu já vi a reparação funcionar, já vi a conta de setores ruins aumentar e também diminuir, ok? Se você perguntar para mim, é recomendável reparar o setor? Eu falo que não. Se você for tentar recuperar o setor, você está tentando mais ou menos dar um tiro dar um tiro no próprio pé. Por quê? Porque é o seguinte, se você recuperar aquele setor, vamos supor que você recuperou um setor lá, ruim. E, e o HD marca que esse setor tá bom para ser usado agora. Aí você vai lá e grava um documento super importante, vamos dizer assim, trabalho de escola. E um belo dia você grava esse documento ali no HD e tal, mas você não tem controle onde ele vai gravar. Aí você um dia vai chegar lá, vai tentar abrir esse documento de novo para mandar para a escola ou para algum outro lugar ou para o seu chefe. E esse documento não abre porque aquele setor que você reparou ficou ruim. E aí? Isso já aconteceu comigo lá no trabalho. O cara, ele falou assim, viu, dá para recuperar esse setor? Falei assim, beleza, vamos lá, vamos fazer. Fui lá, o programa, não sei que programa eu usei para recuperar o setor, eu acho que foi até o Killdisk. Recuperou o setor, não sei o que ele fez, mas ele falou que o setor estava perfeito sem problema. Aí eu falei, não, aqui ó, o HD ele estava com 90%, foi para 100%. Aí o cara foi lá, instalou o HD na máquina, instalou o sistema operacional, ele ficou com tela preta. Em algumas partes, o sistema operacional não abria, ou se abria, ele não mostrava a tela de fundo, que é seu wallpaper, né? Esse wallpaper aqui, ele não mostrava. E a hora que eu fui ver o Smart de novo, ele tinha voltado com aquele setor ruim. Acho que foi 5, não estava 90% de novo. Então, eu necessariamente não recomendo fazer recuperação do setor ruim. Não tente recuperar, não tente achar se ele vai ficar bom, melhor. Deixa ele do jeito que tá. Não recupera porque você só tem a perder do que ganhar. E também, acho que você ganha 512, dependendo do espaço do setor. Você ganha 512 bytes, ou nem kilobytes, eu acho que é bytes, de HD. E sei lá, ele tem 500 GB. E essa é uma pequenininha uma fração muito pequena. Tem mais informações num vídeo que eu fiz sobre até esqueci o nome, que faz tempo que eu gravei, que vale a pena fazer recuperação de setores. Eu acho que esse é o nome. E eu falo lá, eu explico, mostro os números tal, e que não tem muito a ver. Mas enfim. Então, se você quiser ver, vamos voltar lá no HD, tá? Vamos voltar lá no HD para fazer a verificação nele. Então, o CHKDSK/R, ele vai localizar esses setores ruins e vai puxar a informação dele. Ou setores fracos, talvez ele puxe a informação de setores fracos. Não sei como funciona direito. Só sei que ele vai tentar ler e se conseguir ler, ele vai colocar em outro lugar.
Só isso que você precisa entender para essa etapa. E eu acho que é isso por hoje. Eu acho que eu falei demais. E eu acho que falei um pouco, talvez embaralhado, não sei. Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa na descrição do vídeo abaixo. Se eu não fui muito claro em alguma coisa que eu falei, por favor, também deixe na descrição desse vídeo aqui embaixo. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma sugestão do que você quer ver, se você quiser que eu explique um pouco mais a fundo sobre como CHKDSK funciona, eu posso dar uma olhada na documentação e trazer isso para o canal. Se você quiser que eu fale sobre outras coisas, como WMIC também, que é uma ferramenta muito importante, que às vezes eu uso para fazer diagnóstico em computador, para ver informação dele, para ver como que a informação, o usuário e tal, várias coisas tem no WMIC. Eu ia puxar a informação da memória, mas não achou. Eu acho que é CPU chip ou CPU. Aí ele puxa a informação da CPU, disk drive, ele puxa a informação do HD. Você não precisa ficar usando software, tá? Isso aqui é o caption que eu peguei ali. Não foi o caption, foi outra coisa. A class creation é aquele que a gente estava vendo lá na documentação, lá no Edge, que é essa documentação aqui. Deixa eu só voltar lá para cima, que é o disk drive. A unidade de disco, quantos discos você tem, que esse é o Physical Disk Drive 0, que é o primeiro disco. Firmware version, não tem que falar muito sobre, que só é a versão do drive, a versão da firmware do HD. O index, que é o 0, o index ele fala qual que é onde que o HD tá no sistema, como que o sistema interpreta, qual que é o lugar dele. Qual que é a interface, que é a IDE, a unidade de disco padrão, mídia carregada, tipo de mídia, tem vários tipos de informação aqui. Você pode dar uma olhada e decorrer isso aqui o máximo que você puder, o máximo que você quiser. E que eu acho bem interessante. E eu acabou aqui. E eu também acabarei por aqui. De novo, se você quiser mais alguma informação, deixa na descrição do vídeo abaixo. E espero que você tenha gostado e até a próxima.